Amados irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo e nós estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Mateus 11, 25 a 30. O evangelista São Mateus, hoje, destaca a oração de Jesus como expressão do seu sim alegre ao desígnio do Pai, confessado como o Senhor do universo, do céu e da terra. É esse o sentido da oração, em que Jesus volta os olhos para o Pai e vê na alegria da mensagem anunciada e acolhida, sobretudo pelos mais humildes e simples, ele agradece e louva ao Pai por isto. Partindo, portanto, da contemplação do universo. É a partir do criado que nós podemos também chegar ao Criador. Porque a palavra do reino de Deus, anunciada por Jesus, foi recusada pelos chefes espirituais do povo, mas foi acolhida pelas pessoas simples e incultas. Se a sua missão não encontrava respaldo nos magistrados do povo, surpreendentemente, os simples a acolhem. O profeta Daniel também louvou e agradeceu a Deus. Não podemos esquecer isso, porque a ele, e não aos sábios da Babilônia, revelou o significado dos sonhos do rei Nabucodonosor, como nós encontramos no próprio livro da profecia de Daniel, no 2º capítulo. Jesus vê, na alegria da oração, neste episódio do Evangelho, uma expressão da graça do Pai que revelou aos pequenos aquilo que escondeu aos sábios. Tal canto, podemos dizer assim, é objeto da revelação divina, feita a partir do seu próprio Filho. A referência aos segredos do reino de Deus, que Jesus menciona no Santo Evangelho de hoje, nos recorda outra passagem ainda de Mateus, lá no capítulo 13, no versículo 11 do seu Santo Evangelho, que diz assim: porque a vós é dado conhecer os segredos do reino dos céus, enquanto àqueles não é dado. A revelação, então, exprime doação dos bens salvíficos que Deus preparou desde a eternidade para o momento da instauração do reino de Deus sobre a terra, presente na pessoa de seu Filho, trazendo assim a salvação para os homens. Ele também constata que os mestres da lei e os fariseus são deixados de fora, enquanto os simples e humildes tornam-se os beneficiários desta graça peculiar e especial, ou seja, os mistérios do reino de Deus. Os que estão fechados, assim, nas suas assombrosas autossuficiências, não se inserem neste canto de louvor ao Pai e ao seu amor realizado por Jesus. Queremos dizer, assim, que é em meio a grandes oposições ao seu ministério que Jesus encontra um espaço para esta importante, significativa e bonita oração ao Pai. É uma oração de louvor, de agradecimento e de conforto para os que estão cansados. Então, Jesus aí quer, com esta oração, mostrar o alívio, ou aliviar mesmo o peso em relação aos humildes, no que diz respeito ao ensino da Boa Nova, em contrapartida àquela religião, mais os magistrados do seu povo. Assim, esta oração, nos certificamos que a bondade, a misericórdia e a ternura do Pai não são conhecidas dos sábios e entendidos da lei de Deus. Mas para eles, Deus é apenas um legislador, rígido, rigoroso, um juiz implacável, inclemente, propenso sempre à condenação. E Jesus, portanto, vai revelar um Deus bem diferente deste dos fariseus.
Esse Deus revelado por Jesus é um Deus amor, é o Deus do amor, é um Deus da justiça, um Deus da misericórdia, que se compraz então em olhar, sobretudo para as pessoas mais humildes e mais pobres, ou até mesmo desprezadas no contexto histórico e social de Jesus. Por isso Jesus, ele é assim, o reflexo desse amor mesmo do Pai. Então, Jesus faz esse convite aos que estão cansados de carregar os fardos impostos pelos homens da lei, que nós chamamos então essa religião farisaica do peso legalista, que não entendem, não vivem e não transmitem a misericórdia do Pai como Jesus o fez. O convite é para se dirigir a Ele, pois Ele promete descanso aos pequeninos. Jesus não lhes impõe um fardo pesado, pois o seu jugo é leve. Jesus convida, então, os oprimidos e esmagados pela lei a serem seus discípulos, pois nele eles encontram alívio, paz, descanso. Portanto, é um Jesus manso e humilde de coração, como nós fazemos na oração jaculatória. Jesus manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Então Jesus não é um mestre como os mestres da lei. Portanto, os mestres da lei não são capazes de entender os mistérios do amor do coração do Pai, revelado assim por Jesus. Só o Filho pode revelar tudo isso, porque ele experimentou esse amor junto do Pai. Por isso Jesus é o revelador hoje nesse Santo Evangelho, o revelador perfeito do amor de Deus por cada um de nós. Que partindo deste Santo Evangelho, possamos anunciar esse mesmo Evangelho ao mundo, que tanto necessita hoje de uma palavra de consolo, de conforto, de esperança e de misericórdia, sobretudo em relação aos mais necessitados e os mais humildes. Portanto, quando a Igreja evangeliza e realiza a missão, ela está estendendo no tempo e na história aquilo que o próprio Cristo quis revelar. Então, que possamos evangelizar, tratar a todos com esse amor misericordioso revelado por Jesus. Que também essa revelação possa sensibilizar o coração daqueles que estão fechados ainda numa religião dura e farisaica, para que o amor de Deus possa abrir as portas desses corações e eles entendam a mensagem de Jesus como sendo um puro amor e a misericórdia. Sejamos construtores da justiça e da paz e anunciadores desse amor misericordioso que Jesus nos pede hoje no seu Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.